Um homem gentil pagou a refeição de uma mulher pobre, sem saber que ela era milionária. Dias depois, eles acabaram se apaixonando. A chuva caía pesada naquela noite. As gotas batiam no vidro das janelas do restaurante como dedos inquietos. Para quem estava de fora, o mundo parecia um borrão cinza, molhado e frio. Mas dentro daquele pequeno restaurante de bairro, o cenário era outro. O som das conversas baixas e o barulho das xícaras batendo nos pires davam ao lugar uma sensação de conforto. Era o tipo de refúgio que muita gente procurava quando queria fugir do caos do dia. João empurrou a porta com força, lutando contra o vento que ameaçava jogá-la de volta em seu rosto. O sino pendurado na entrada tilintou, mas ninguém olhou. Era uma noite comum ali, e clientes indo e vindo não eram novidade. Ele passou a mão pelo rosto molhado, deixando rastros de graxa que haviam escapado das longas horas na oficina. Estava cansado, mas o calor do ambiente o abraçou assim que entrou, e isso bastou para que ele se sentisse um pouco melhor. Com passos pesados, João escolheu a mesa de sempre, a do canto, perto da janela. Gostava de observar a rua, mesmo quando a chuva fazia questão de esconder tudo. Talvez fosse uma forma de desligar a mente. A garçonete já sabia o que trazer. Um café preto, forte, sem açúcar. Ele nem precisava pedir. Era sempre assim. A xícara fumegante logo estava à sua frente, e ele segurou o pequeno copo com ambas as mãos, deixando o calor aquecer seus dedos. A rotina de João era simples. Oficina de dia, restaurante à noite. Não havia grandes surpresas em sua vida. Ele era o tipo de pessoa que não se incomodava com a monotonia. Aliás, ele até preferia assim. O trabalho era duro, mas honesto. E o restaurante, com seu cheiro de comida feita na hora, era um lugar onde ele podia apenas existir sem se preocupar. Naquela noite, não era diferente, ou pelo menos era o que ele achava. A porta do restaurante se abriu com um rangido leve, trazendo com ela uma rajada de vento frio e o som insistente da chuva lá fora. Mariana entrou rapidamente, segurando essa bolsa contra o corpo como se quisesse proteger algo valioso. Ela deu um passo para dentro, hesitante, e a porta se fechou com força atrás dela, fazendo o pequeno sino balançar e tilintar. Alguns clientes levantaram os olhos por um instante, mas logo voltaram a se concentrar nas suas mesas. Era o tipo de lugar onde as pessoas preferiam não se envolver nos assuntos dos outros. Mariana parecia desconfortável. Seus ombros estavam tensos, e ela dava pequenos passos, como se não quisesse atrair muita atenção. Vestia uma calça jeans e um casaco simples, algo bem diferente do que costumava usar em eventos ou reuniões. Naquela noite, não havia maquiagem impecável ou joias caras. Seu cabelo estava preso de forma desleixada, e ela parecia mais uma pessoa comum do que uma mulher acostumada ao luxo. Ela olhou ao redor, analisando o ambiente. O restaurante era pequeno, com mesas de madeira um pouco gastas e uma iluminação amarelada que dava um ar acolhedor ao lugar. Havia um leve cheiro de café e comida caseira no ar, o tipo de coisa que fazia as pessoas se sentirem em casa. Para Mariana, no entanto, era tudo novo. Não era o tipo de restaurante que ela frequentava, mas naquela noite, ela queria exatamente isso. Algo diferente, algo longe da sua realidade. Seus olhos encontraram uma mesa perto do meio do salão, e ela caminhou até lá com passos rápidos. Quando se sentou, parecia aliviada, como se aquele pequeno ato fosse um refúgio. Mariana ajeitou a bolsa no colo e respirou fundo. Estava ali para escapar, mesmo que por algumas horas. O mundo que ela conhecia, cheio de cobranças, reuniões, intermináveis e expectativas sufocantes, parecia distante naquele momento. Era exatamente isso que ela queria. Enquanto a chuva continuava castigando o lado de fora, Mariana tirou o celular da bolsa e olhou para a tela. Algumas mensagens de trabalho piscavam no visor, mas ela ignorou. Naquele momento, ela só queria paz. Guardou o telefone de volta, sem responder nada, e olhou ao redor mais uma vez. Os outros clientes pareciam absorvidos em suas próprias vidas. Um casal conversava baixinho em uma mesa próxima, enquanto um grupo de amigos ria mais alto no canto. Ninguém parecia notar sua presença, e isso era um alívio. A garçonete,
uma jovem de aparência amigável, se aproximou da mesa de Mariana com um bloco de anotações na mão. "Boa noite. O que vai querer?" perguntou com um sorriso, embora seu tom mostrasse um certo cansaço. Mariana hesitou por um momento. Ela não estava acostumada a cardápios simples como aquele. Normalmente, jantava em lugares com nomes de pratos que mal sabia pronunciar. Depois de olhar para o menu por alguns segundos, apontou para algo aleatório. "Vou querer um sanduíche e um café, por favor." A garçonete anotou o pedido e saiu, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos. Ela apoiou os cotovelos na mesa e descansou o queixo nas mãos. A chuva batendo nas janelas fazia um som ritmado, quase hipnótico. Mariana fechou os olhos por um momento, tentando se desconectar de tudo. Mas mesmo ali, longe de tudo e de todos, sua mente continuava agitada. Era difícil desligar. A vida que ela levava não permitia pausas. Ser CEO de uma grande empresa significava viver sob constante pressão. Sempre havia algo a ser feito, alguém esperando uma resposta, uma decisão para tomar. Naquela noite, ela só queria fugir disso. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que sua xícara de café já estava à sua frente, junto com o sanduíche. A garçonete devia ter colocado ali enquanto ela estava distraída. Mariana deu um gole no café, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Era simples, mas reconfortante. Ela começou a comer, tentando se concentrar apenas naquele momento, mas seus pensamentos insistiam em voltar. "O que eu estou fazendo aqui?" ela se perguntava. "Será que alguém me reconheceria se olhasse de perto?" Havia um leve medo em seu peito, uma sensação de que, a qualquer momento, alguém poderia descobrir quem ela era. Era por isso que tinha escolhido roupas simples e um restaurante afastado. Ela não queria ser vista como Mariana Souza, a empresária poderosa. Queria ser apenas uma mulher comum, pelo menos por uma noite. Conforme o tempo passava, ela começou a relaxar. Os outros clientes continuavam alheios à sua presença, e isso a ajudava a se sentir mais segura. Ela terminava seu café, já se sentindo mais calma, quando de repente começou a revirar os bolsos do casaco. Primeiro, com calma, depois com mais pressa. Seu rosto foi ficando tenso novamente, e ela abriu a bolsa procurando algo lá dentro. Virou a bolsa no colo, mexeu em cada canto, mas não encontrou o que procurava. Mariana parou por um momento, respirando fundo. Passou a mão pelo rosto, tentando não entrar em pânico. "Isso não está acontecendo", pensou. Mas estava. Sua carteira, com todo o dinheiro e cartões, não estava ali. Ela procurou mais uma vez, dessa vez no bolso de trás da calça, mas nada. Seu coração começou a bater mais rápido. Como ela iria pagar pelo que consumiu? Olhou em volta, percebendo que a garçonete já estava perto do balcão, conversando com o caixa. Eles lançaram olhares em sua direção, e ela sentiu a vergonha começar a subir como uma onda. Mariana tentou pensar em uma solução, mas sua mente estava confusa. Não, era apenas o problema imediato de não ter como pagar. Era o medo de ser exposta, de alguém ali perceber quem ela era. Ela passou a mão pelo cabelo, tentando parecer calma, mas sua postura tensa dizia o contrário. A chuva continuava lá fora, batendo nas janelas do restaurante. Mariana, sentada naquela mesa no meio do salão, ainda parecia inquieta. O café, na xícara, já tinha esfriado e o sanduíche pela metade estava largado no prato. Seus olhos estavam fixos no nada, mas sua cabeça parecia estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Ela tentava manter a calma, mas sabia que algo muito errado estava acontecendo. Sua carteira, que sempre carregava consigo, não estava ali. Não tinha como pagar pelo que tinha consumido, e a ideia de explicar isso para alguém a deixava cada vez mais ansiosa. Enquanto mexia na bolsa de novo, como se pudesse fazer a carteira aparecer magicamente, Mariana começou a perceber que o ambiente ao redor parecia cada vez mais apertado. Era como se todo mundo estivesse olhando para ela, embora, na verdade, ninguém parecesse notar.
Aquela era uma sensação que ela conhecia bem. Como empresária de renome, os olhos sempre estavam sobre ela, esperando cada passo, cada decisão. Mas ali era diferente. Ela estava sem seu papel de CEO, sem sua máscara de segurança, e isso a fazia se sentir completamente exposta. Quando a garçonete voltou para pegar o prato e a xícara vazia, Mariana hesitou por um momento antes de levantar a cabeça. Ela pensou em pedir mais alguns minutos, talvez fingir que ainda estava decidindo o que fazer. Mas a garçonete, com o bloco de anotações na mão, perguntou diretamente se ela queria algo mais. Mariana balançou a cabeça negativamente, com um sorriso nervoso, tentando não demonstrar que estava em apuros. A garçonete assentiu e disse que traria a conta. Foi como um soco no estômago. Mariana sentiu a tensão aumentar ainda mais. Ela precisava pensar rápido, mas sua mente estava paralisada. Quando a garçonete voltou com a conta em mãos, Mariana pegou o papel e olhou para ele como se aquilo fosse a coisa mais assustadora do mundo. Ela colocou o papel na mesa, abriu a bolsa de novo e começou a vasculhar desesperadamente, enquanto a garçonete esperava ao lado, olhando com um ar de paciência contida. Mariana conseguiu encontrar algumas moedas soltas, que somavam muito, menos do que o valor da conta. Seu rosto ficou vermelho, e ela começou a gaguejar. Explicou que tinha esquecido a carteira em casa, mas que poderia resolver isso se deixasse um número de telefone ou voltasse mais tarde para pagar. Tentou parecer confiante, mas sua voz tremia um pouco, e era difícil manter a compostura. A garçonete olhou para o caixa, onde o gerente do restaurante estava, e Mariana sentiu o estômago revirar. Ela sabia como isso parecia para quem estava olhando de fora. Parecia que ela estava tentando dar um golpe, que estava ali apenas para sair sem pagar. Isso era humilhante. O gerente veio até a mesa. Ele não parecia bravo, mas tinha um ar sério que fez Mariana se sentir ainda menor. Ele perguntou de forma calma como ela pretendia resolver a situação. Mariana repetiu que tinha esquecido a carteira e sugeriu que poderia transferir o dinheiro online assim que chegasse em casa, mas a ideia não foi bem recebida. Não era o tipo de lugar onde as pessoas faziam pagamentos digitais. Era tudo simples, no dinheiro ou no cartão. Não havia espaço para exceções. Mariana estava prestes a propor deixar o telefone como garantia quando sentiu que alguém se aproximava. Olhou de canto de olho e viu o homem que estava sentado perto da janela. Ele tinha cabelos curtos, uma jaqueta escura que parecia um pouco gasta e mãos ainda manchadas de graxa. Ele estava com um olhar calmo, mas curioso, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Ele viu a mulher passando as mãos pelo rosto, claramente constrangida. E foi nesse momento que João tomou a decisão. Ele se levantou, puxou a carteira do bolso e caminhou até a mesa dela. Sentiu alguns olhares curiosos de outros clientes enquanto atravessava o salão, mas não ligou. Chegou perto e disse com a maior calma possível que pagaria a conta. Foi direto, sem rodeios. O gerente olhou para ele com surpresa, mas aceitou o dinheiro sem questionar. A mulher, por outro lado, parecia paralisada. Ficou olhando para ele, com os olhos arregalados, como se não tivesse entendido o que tinha acabado de acontecer. João deu um pequeno sorriso para ela, tentando mostrar que não era grande coisa. Para ele, realmente não era. Era apenas uma conta, e ele sabia como era estar em situações complicadas. Já tinha passado por dias em que cada centavo contado fazia diferença. Não sabia qual era a história daquela mulher, mas não achava que precisava saber. Às vezes, as pessoas só precisavam de um empurrãozinho para resolver o problema, e ele estava ali para isso. Depois de resolver a situação, João voltou para sua mesa como se nada tivesse acontecido. Pegou sua xícara de café e tomou um gole enquanto olhava pela janela. Não esperava agradecimentos ou qualquer tipo de retribuição. Para ele, aquilo era apenas algo que qualquer pessoa poderia fazer. Mas ao mesmo tempo, sentiu uma leve satisfação. Era bom poder ajudar alguém, mesmo que fosse em algo tão pequeno. Enquanto ele terminava o café, viu pelo canto do olho a mulher se levantando. Ela passou perto da mesa dele, ainda meio tímida, e deixou algo ali antes de sair rapidamente pela porta.
João olhou para o que ela havia deixado e viu que era um guardanapo com algo escrito. Pegou o pedaço de papel, leu o número de telefone e a mensagem simples que dizia que ela queria retribuir o gesto. Ele ficou olhando para o bilhete por um momento, com uma mistura de surpresa e curiosidade. Não esperava nada disso, mas, por algum motivo, achou aquilo interessante. Do lado de fora, a chuva continuava caindo forte, e João podia vê-la caminhando apressada até o carro. Ele ficou olhando até que ela desaparecesse de vista, ainda segurando o bilhete entre os dedos. Não sabia quem ela era ou o que a tinha levado até ali naquela noite, mas algo nele dizia que aquilo não era o fim da história. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma curiosidade que não conseguia explicar. João chegou em casa tarde, como de costume. Jogou as chaves no pequeno balcão da cozinha e largou a jaqueta no encosto da cadeira. Era uma rotina repetida tantas vezes que ele nem precisava pensar. Ele sabia exatamente o que ia fazer: aquecer um resto de comida na panela, tomar banho e deitar no sofá para assistir qualquer coisa na TV até pegar no sono. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia uma sensação incômoda, uma curiosidade que não o deixava se concentrar no que fazia. Enquanto remexia a comida na panela, ele tirou o bilhete do bolso e o colocou sobre a mesa. Ficou encarando o guardanapo, o número de telefone escrito com caneta azul e a mensagem simples. Ele não sabia muito sobre a mulher que tinha deixado aquilo. Tudo o que sabia era que ela parecia deslocada, nervosa, mas de alguma forma interessante. João se pegou pensando na expressão dela, no jeito que agradeceu rapidamente antes de sair, e em como parecia grata de verdade, mesmo sem dizer muita coisa. Depois de comer, ele decidiu ligar. Pegou o celular e discou os números com uma calma quase ensaiada, como se não quisesse apressar o momento. Assim que terminou de digitar, ficou segurando o aparelho na mão por alguns segundos, encarando a tela como se ela pudesse responder, sozinha. Uma parte dele dizia para esquecer, que não tinha por que criar expectativas. Outra parte insistia que ele precisava saber mais sobre ela. Respirou fundo e apertou o botão de chamada. O som de chamada começou, e ele sentiu o coração bater um pouco mais rápido. Não sabia o que ia dizer, mas também nunca foi do tipo que planejava muito as coisas. Depois de algumas chamadas, a ligação foi atendida. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu com um alô meio hesitante. Era ela. João sentiu um momento de silêncio antes de responder, mas finalmente disse que era ele, o cara do restaurante. A mulher pareceu surpresa, mas rapidamente mudou o tom para algo mais amigável. Ela perguntou se ele tinha recebido o bilhete e, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, começou a agradecer novamente. Disse que não sabia como teria resolvido aquela situação sem ele e que estava realmente aliviada por ele ter ajudado. Sua voz soava diferente pelo telefone, menos nervosa, mas ainda carregava um certo tom de cautela. João, do seu jeito direto, disse que não era grande coisa, que ele só fez o que qualquer pessoa faria. Mas, antes que pudesse continuar, a mulher insistiu que ele deixasse ela retribuir de alguma forma. João achou engraçado o quanto ela parecia séria sobre isso. Ele tentou recusar, dizendo que não era necessário, mas ela foi firme. Disse que não se tratava só de pagar a conta. Era mais sobre o gesto, sobre o que aquilo significou para ela. A conversa foi ficando mais leve. Eles começaram a falar sobre coisas do dia a dia, algo que João não esperava. Ela mencionou que tinha tido um dia complicado, mas que aquela noite, por mais estranha que fosse, acabou sendo uma lição sobre gentileza. João contou um pouco sobre seu trabalho, disse que era mecânico e que gostava de resolver problemas práticos, o que arrancou uma risada do outro lado da linha. Era uma risada suave, como se ela estivesse aliviada por finalmente conversar com alguém sem precisar medir cada palavra. Mariana, por outro lado, sentia algo que não experimentava há muito tempo. Ali, falando com João pelo telefone, ela não era a empresária de sucesso, a mulher ocupada com 1000 responsabilidades. Era só ela, uma pessoa comum, agradecendo a alguém por um gesto simples, mas significativo. A conversa fluiu de um jeito inesperado.
Eles marcaram de se encontrar no mesmo restaurante na semana seguinte, e Mariana ficou surpresa com a facilidade com que ele aceitou. Depois que a ligação terminou, João ficou olhando para o celular, como se esperasse que algo mais acontecesse. Ele não sabia bem o que pensar, mas estava curioso. Não era sempre que ele encontrava alguém com quem se conectava tão rápido, ainda mais de um jeito tão inesperado. Mariana, do outro lado, segurava o telefone com um pequeno sorriso. Não sabia ao certo o que esperar daquele encontro, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma leve empolgação com algo fora de sua rotina. E assim, naquela noite chuvosa que tinha começado cheia de desconfortos, os dois encontraram um ponto de partida para algo novo. Um gesto de generosidade acabou levando a uma conexão que nenhum dos dois esperava, mas que já parecia mais importante do que imaginavam. Naquela terça-feira, o restaurante estava exatamente como João se lembrava. Tranquilo, com o som do café, sendo passado ao fundo e algumas conversas baixas preenchendo o ambiente. Ele chegou cedo, como de costume, e escolheu a mesma mesa perto da janela. Chuva havia dado uma trégua nos últimos dias, mas o céu ainda permanecia carregado, com nuvens, que pareciam prestes a se abrir a qualquer momento. Ele pediu seu café, como sempre, mas dessa vez havia algo diferente. Dessa vez ele estava esperando alguém. Do lado de fora, Mariana estacionava o carro um pouco mais longe do restaurante. Era proposital. Ela queria caminhar até lá. Queria um tempo para organizar os pensamentos antes de entrar. Estava nervosa, embora não houvesse razão para isso. Não era uma reunião de negócios. Não havia nada em jogo, mas mesmo assim ela sentia aquele frio na barriga. Havia algo na simplicidade da situação que a fazia se sentir vulnerável de um jeito novo, como se estivesse entrando em um território desconhecido. Quando finalmente entrou no restaurante, Mariana o viu imediatamente. João estava sentado, com a postura relaxada, tomando um gole de café e olhando pela janela. Ela caminhou até ele, e ele olhou para cima no momento em que ela chegou. Trocaram um sorriso breve, e João se levantou para cumprimentá-la. Foi um gesto simples, mas inesperado. Ela não estava acostumada a esse tipo de gentileza despretensiosa. Ela se sentou de frente para ele, e os dois começaram a conversar. No início, a conversa foi um pouco tímida, como sempre acontece quando duas pessoas ainda estão se conhecendo. Mariana agradeceu novamente pelo que ele fez na outra noite, mas João logo cortou o assunto, dizendo que não era nada, e que ela não precisava continuar insistindo. Ele era direto, mas havia algo no tom dele que fazia tudo parecer leve, como se ele realmente não quisesse criar qualquer desconforto. Eles começaram a falar sobre coisas mais simples, como o clima, o restaurante, e até mesmo os clientes que estavam por ali. Mariana, que estava acostumada a conversas formais e planejadas, percebeu que não precisava pensar tanto no que dizer. Com João, ela podia apenas falar, sem se preocupar em medir cada palavra. Ele ouvia com atenção, e sempre tinha algo engraçado ou interessante para acrescentar, de um jeito que a fazia relaxar. João, por outro lado, estava intrigado. Mariana tinha um jeito que ele não conseguia decifrar completamente. Ela era educada, tinha um ar confiante, mas ao mesmo tempo, parecia ter algo que segurava para si. Ele percebeu isso nas pequenas pausas entre as frases, nos momentos em que ela desviava o olhar antes de responder. Não era como se estivesse mentindo, mas como se estivesse tentando evitar mostrar algo que não queria que ele soubesse ainda. A conversa começou a mudar de tom quando João contou sobre o trabalho na oficina. Ele explicou como começou a trabalhar, com carros ainda jovem, aprendendo com um tio. Falou sobre como gostava de resolver problemas mecânicos, de encontrar a peça certa e fazer tudo funcionar novamente. Mariana ouviu atentamente, perguntando detalhes que mostravam que ela realmente estava interessada. João, que geralmente não era de falar muito, percebeu que estava gostando de contar essas histórias para ela. Mariana também compartilhou um pouco sobre si mesma, mas de forma cuidadosa. Disse que trabalhava muito e que, às vezes, sentia que precisava de uma pausa. Não entrou em detalhes sobre o que fazia, preferindo manter a conversa em um nível mais leve.
Falou sobre como gostava de sair para lugares tranquilos, como aquele restaurante, e como era raro encontrar alguém com quem pudesse conversar sem pressa. Enquanto conversavam, o tempo parecia passar rápido. O restaurante começou a esvaziar, e a garçonete veio perguntar se eles queriam mais alguma coisa. João pediu mais um café, e Mariana riu, dizendo que ele parecia realmente gostar de café. Ele respondeu com uma piada sobre como o café era o único luxo que ele podia bancar todo dia. E ela riu de novo. Foi um riso espontâneo, que a fez se sentir mais à vontade do que se sentia há muito tempo. Em algum momento, a conversa ficou mais profunda. João falou sobre o sonho de abrir sua própria oficina, mas disse que, até agora, nunca tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para isso. Mariana ouviu com atenção, mas não disse nada que soasse como conselho ou solução. Apenas ouviu, e isso foi o suficiente para ele se sentir confortável compartilhando. Mariana também abriu um pouco mais sobre suas frustrações. Disse que, às vezes, sentia como se estivesse sempre tentando cumprir expectativas que nem sabia se eram realmente dela. João, com sua simplicidade característica, disse que achava que todo mundo se sentia assim de vez em quando, mas que, no final das contas, o que importava era encontrar algo que realmente fizesse sentido. Ela sorriu, agradecida pela resposta sincera. Quando a noite chegou ao fim, os dois saíram juntos do restaurante. A chuva ainda não tinha começado de novo, mas o vento estava frio. Eles caminharam até o carro de Mariana, conversando sobre coisas aleatórias, como se não quisessem encerrar o encontro. Quando chegaram ao carro, ela agradeceu mais uma vez e disse que tinha gostado muito da conversa. Ele disse o mesmo, mas com menos palavras, no jeito direto que já era dele. Enquanto ela dirigia para casa, Mariana percebeu que havia algo especial naquele encontro. Não era só sobre o que eles falaram, mas sobre como ela se sentiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era a empresária ou a mulher que todos esperavam que fosse. Ela era apenas ela, e isso era libertador. João, por sua vez, ficou pensando no quanto aquela mulher parecia ser diferente de qualquer pessoa que ele já tinha conhecido. Ele não sabia o que aquilo significava ainda, mas sabia que queria continuar descobrindo. Era fim de tarde quando João saiu da oficina, mais tarde do que planejava. O dia tinha sido cansativo, com carros problemáticos e clientes apressados, mas em vez de ir direto para casa, ele decidiu passar no restaurante. Não tinha certeza se ela estaria lá, mas parte de si torcia para que sim. Nos últimos dias, ele se pegava pensando em Mariana mais vezes do que esperava, relembrando o som da risada dela e a forma como parecia tão genuína nas conversas. Do outro lado, Mariana também pensava em João. Desde que o conheceu, algo dentro dela tinha mudado, mesmo que fosse difícil definir o quê. Ele era tão diferente de tudo e todos que faziam parte do seu mundo. João era direto, simples e completamente alheio ao peso que a sua vida normalmente carregava. Era como se ele enxergasse algo nela que ninguém mais via. Algo descomplicado, algo real. Essa sensação era tão nova que a fazia sorrir sozinha enquanto dirigia até o restaurante. Quando ela chegou, João já estava sentado na mesa de sempre, com uma xícara de café à sua frente. Ele olhou para a porta assim que ela entrou e, ao vê-la, sorriu. Não era um sorriso grande, mas era sincero. Mariana sentiu o coração acelerar um pouco, sem entender muito bem por quê. Caminhou até ele, tentando parecer casual, mas o nervosismo estava lá, escondido em pequenos gestos, como o jeito de segurar a bolsa com mais força do que o necessário. João se levantou para cumprimentá-la, algo que ela achava encantador, mesmo que ele provavelmente nem percebesse. Depois de um oi rápido, ela se sentou, e a conversa começou como sempre, leve e despretensiosa. Falar com João era como respirar fundo depois de um dia cheio. Não havia pressão, não havia necessidade de provar nada. Ele ouvia, e quando falava, era com uma honestidade que a desarmava completamente. Enquanto a noite avançava, algo parecia diferente. Mariana começou a perceber os pequenos detalhes em João que antes não tinha notado.
O jeito como ele franzia a testa ligeiramente quando estava tentando explicar algo, como segurava a xícara com as 2 mãos, como se o calor do café fosse essencial. Ela percebeu que gostava da forma como ele era tão presente, tão confortável em simplesmente ser quem era. João, por outro lado, começou a notar coisas em Mariana que antes tinham passado despercebidas. O jeito como ela inclinava a cabeça para o lado enquanto ouvia, como os olhos dela brilhavam quando ria de algo que ele dizia. Ele não sabia ao certo o que era, mas havia algo nela que o fazia querer prolongar aquelas conversas, que o fazia desejar mais encontros como aquele. Nos meio da conversa, Mariana soltou uma risada alta e espontânea, algo que pegou até ela mesma de surpresa. João olhou para ela com um sorriso no rosto e brincou que talvez tivesse descoberto o segredo para fazer ela relaxar. Ela ficou um pouco vermelha, mas o jeito descontraído dele fez com que se sentisse à vontade. Era exatamente isso que ela gostava em João. Ele fazia tudo parecer mais simples, mais leve. Em um momento de silêncio confortável, os 2 olharam pela janela. A chuva começava a cair novamente, criando uma melodia suave contra o vidro. Mariana comentou, quase sem pensar, que adorava a chuva. João respondeu dizendo que sempre achou que a chuva tinha um jeito de fazer tudo parecer mais calmo. Era um comentário simples, mas de alguma forma, deixou o ambiente ainda mais íntimo. Quando a garçonete trouxe a conta, Mariana se ofereceu para pagar dessa vez, mas João riu e disse que eles ainda não estavam quites pelo que ele fez na primeira noite. Ela riu de volta e deixou que ele pagasse, mas ficou claro que ela estava planejando um jeito de retribuir. Não era pelo dinheiro, mas pelo que aquilo significava para ela. Era uma troca, um gesto de cuidado, algo que ela não fazia há muito tempo com outra pessoa. Quando saíram do restaurante, o vento frio os atingiu de leve. Mariana abraçou o casaco ao redor do corpo, e João olhou para ela por um instante, antes de perguntar se ela queria uma carona. Ela agradeceu, mas disse que tinha trazido o carro. Ele a acompanhou até o estacionamento, e os 2 caminharam, em silêncio por um momento. Um silêncio que não era desconfortável, mas cheio de algo que nenhum dos 2 queria nomear ainda. Ao chegar no carro, Mariana virou para ele e agradeceu pela noite. João, no seu jeito prático, disse que ela não precisava agradecer, que ele gostava de passar o tempo com ela. Foi uma frase simples, mas o jeito como ele disse fez com que Mariana sentisse o rosto esquentar. Ela sorriu, entrou no carro e acenou enquanto saía. João ficou ali por um momento, olhando enquanto ela se afastava. Sentia algo diferente, algo que não conseguia explicar. Não era só admiração ou curiosidade. Era algo que fazia com que ele quisesse passar mais tempo com ela, conhecer mais sobre ela. Mariana, enquanto dirigia, pensava no mesmo. Sentia como se estivesse redescobrindo partes de si mesma que havia esquecido. E, sem perceber, ambos começaram a imaginar quando seria o próximo encontro. Nos dias que se seguiram, Mariana não conseguia parar de pensar em João. Toda vez que relembrava as conversas, o sorriso sincero dele, o jeito como ele parecia ouvir, cada palavra com atenção, ela sentia algo diferente, algo que não conseguia nomear. Mas junto com esses pensamentos, vinha também uma preocupação que crescia a cada dia. Mariana tinha um segredo, e ele estava começando a pesar. João não sabia quem ela realmente era. Ele conhecia apenas o que ela deixava transparecer. Uma mulher simples, alguém que parecia comum. Mas a verdade era que Mariana Souza não era comum. Ela era uma das empresárias mais conhecidas da cidade, dona de uma fortuna que vinha com a constante pressão de estar sempre à altura das expectativas. E era isso que a preocupava. Não era só a diferença entre os mundos em que viviam. Era o medo do que João pensaria quando descobrisse. Em seu dia a dia, Mariana era vista como uma mulher forte, independente e poderosa. A mídia sempre a retratava como alguém que tinha tudo sob controle. Mas, na verdade, ela se sentia presa em uma bolha. Suas decisões eram analisadas, suas ações eram julgadas, e sua vida nunca parecia realmente dela. Conhecer João tinha sido como uma pausa nesse ciclo, exaustivo,
Um lugar onde ela podia simplesmente ser quem era, sem rótulos, sem expectativas, e isso era algo que ela não queria perder. Mas quanto mais eles se aproximavam, mais difícil ficava ignorar o peso desse segredo. A cada encontro, Mariana sentia que estava sendo injusta. Ela queria contar a verdade, mas o medo de como ele reagiria a paralisava. Na cabeça dela, havia 2 cenários possíveis. Ou ele se afastaria por não conseguir lidar com as diferenças entre eles, ou passaria a enxergá-la de uma forma que ela não queria, como alguém distante, inalcançável, definida apenas pelo dinheiro. Uma noite depois de mais um encontro com João, Mariana ficou sentada sozinha no sofá de sua sala. A casa era grande, moderna, com móveis caros e uma vista impressionante da cidade, mas naquele momento, tudo aquilo parecia vazio. Ela segurava um copo de vinho, olhando para a cidade iluminada através das janelas de vidro. Por que era tão difícil ser honesta? Por que parecia tão arriscado contar a verdade para alguém como João? Ela lembrava do jeito como ele falava sobre seus sonhos, especialmente o de abrir sua própria oficina. João não era do tipo que se impressionava com status ou dinheiro. Ele falava com paixão sobre o que fazia, sobre o que queria construir. Mariana admirava isso nele, mas também tinha medo de que sua própria realidade pudesse destruir essa conexão. Não era só o dinheiro, era o que ele representava. A ideia de que ela poderia ser vista como superior ou diferente era insuportável para ela. Com João, ela queria ser apenas Mariana, nada mais. Na manhã seguinte, a sensação de conflito ainda estava lá. No trabalho, Mariana tentava focar em suas responsabilidades, mas a mente continuava voltando para ele. Durante uma reunião, enquanto apresentava um novo projeto, percebeu que estava desconcentrada, algo raro para ela. Depois que a reunião terminou, sentou-se em sua mesa e ficou olhando para o telefone. Ela pensou em ligar para João, em tentar dizer algo, mas não sabia por onde começar. Do outro lado, João notava que Mariana parecia estar sempre segurando algo. Ele não sabia o quê, mas havia momentos em que ela parecia distante, como se estivesse pesando cada palavra antes de falar. Ele não era do tipo que fazia perguntas invasivas, mas sentia que havia mais na história dela do que ela deixava transparecer. Mesmo assim, ele gostava dela pelo que via, pela pessoa com quem ele se conectava a cada conversa. O segredo de Mariana começou a se transformar em uma barreira invisível entre os dois. Ela queria ser completamente honesta, mas o medo de estragar tudo a fazia hesitar. E cada vez que hesitava, sentia que estava se afastando mais de João. Era um ciclo difícil de quebrar, e ela sabia que não poderia continuar assim para sempre. Em um de seus encontros, enquanto caminhavam pelo parque depois do jantar, João mencionou que achava incrível o quanto ela parecia sempre tão tranquila, tão leve. Mariana sorriu, mas por dentro sentiu o peso da verdade que escondia. Naquele momento ela quase contou, quase disse tudo, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela desviou a conversa para outro assunto, tentando evitar o inevitável. Naquela noite, quando voltou para casa, Mariana sabia que o tempo estava se esgotando. Quanto mais eles se conectavam, mais difícil seria para ela contar a verdade. E, ao mesmo tempo, mais arriscado seria manter o segredo. Ela não sabia o que fazer, mas sabia que não podia ignorar isso por muito mais tempo. O peso do que não dizia parecia aumentar a cada dia, e ela se perguntava quanto tempo mais conseguiria carregar esse fardo sem que ele acabasse destruindo o que havia entre eles. Era uma tarde como qualquer outra para João. Ele estava em sua oficina, terminando o reparo em um carro que tinha dado mais trabalho do que esperava. O som de ferramentas ecoava no espaço, misturado com uma música baixa vindo de um velho rádio no canto. O cheiro de graxa e óleo já fazia parte de sua rotina, um detalhe tão normal quanto respirar. Ele estava concentrado, mas, de vez em quando, seus pensamentos escapavam para Mariana. Eles tinham se visto na noite anterior, e João ainda se lembrava do sorriso dela, do jeito como parecia se divertir de verdade ao ouvir suas histórias. Era difícil não pensar nela.
Havia algo diferente em Mariana, algo que ele ainda não conseguia explicar, mas que o fazia querer saber mais. E talvez fosse isso que o intrigava tanto. Ele sentia que havia algo nela que ainda não tinha descoberto. Depois de terminar o trabalho no carro, João foi até o pequeno computador no canto da oficina. Era um modelo antigo, que ele usava mais para consultar peças e enviar orçamentos. Enquanto esperava o sistema carregar, um pensamento passou pela sua cabeça. Ele se perguntou pela primeira vez quem realmente era Mariana. Ele não sabia muito sobre ela, além do que ela tinha contado. Mas, de alguma forma, isso não parecia o suficiente. Foi um impulso. Ele abriu o navegador e digitou o nome dela. No começo, não esperava encontrar nada. Afinal, ela parecia ser uma pessoa simples, alguém comum. Mas, assim que apertou Enter, a tela foi preenchida com resultados que ele não esperava. João franziu a testa e clicou no primeiro link. Era uma notícia de um evento empresarial. E a primeira coisa que ele viu foi a foto de Mariana, vestindo um elegante vestido preto e sorrindo para as câmeras. Ele ficou parado por um momento, tentando processar o que estava vendo. A notícia a descrevia como uma das empresárias mais bem-sucedidas da cidade, CEO de uma grande empresa. João leu o texto 1, 2 vezes, tentando fazer sentido daquilo. Era a mesma Mariana que ele conhecia, mas ao mesmo tempo, parecia alguém completamente diferente. Ele clicou em outros links, e as informações só confirmavam o que ele já tinha visto. João sentiu uma mistura estranha de emoções. Primeiro, foi a surpresa. Ele nunca tinha imaginado que Mariana pudesse ser alguém tão importante, alguém tão distante do mundo dele. Depois, veio a dúvida. Por que ela nunca contou nada disso? Eles tinham se visto várias vezes, conversado sobre tantas coisas, e ela nunca mencionou nada sobre sua verdadeira vida. Isso o fazia questionar o que mais ela poderia estar escondendo. Para João, era como se Mariana estivesse fazendo algum tipo de brincadeira de mau gosto com ele. Ele se perguntava como uma mulher como aquela poderia se interessar por um homem como ele. Aquilo simplesmente não fazia o menor sentido. A surpresa deu lugar a algo mais intenso, a sensação de traição. João não era do tipo que se importava com status ou dinheiro, mas o fato de Mariana ter escondido algo tão grande mexia com ele. Ele começou a lembrar de todas as conversas que tiveram, de todas as vezes em que ela desviou o assunto ou pareceu hesitar em responder perguntas simples. Agora, tudo fazia sentido. Ela estava escondendo quem era, e isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Ele tentou continuar trabalhando, mas não conseguiu. O pensamento de Mariana e do que tinha descoberto tomava conta de sua mente. Ele queria ligar para ela, perguntar diretamente por que ela nunca contou nada. Mas ao mesmo tempo, não sabia se estava pronto para ouvir a resposta. Sentia que algo entre eles tinha mudado, e isso o deixava inquieto. Quando chegou em casa naquela noite, João estava mais confuso do que nunca. Ele se sentou no sofá com uma cerveja na mão, olhando para o celular. O número de Mariana estava ali, a apenas um toque de distância, mas ele não sabia o que dizer. Cada vez que tentava ensaiar uma conversa, acabava desistindo. No fundo, ele não sabia se queria enfrentar aquilo agora. Do outro lado, Mariana estava em sua casa, completamente alheia ao que estava acontecendo. Ela não fazia ideia de que João tinha descoberto a verdade, mas sentia que algo estava estranho. Ele não tinha mandado mensagem desde a última vez que se viram, e isso a deixava preocupada. Ela se perguntava se ele estava ocupado ou se algo mais estava acontecendo. Enquanto isso, João continuava preso em seus pensamentos. Ele queria acreditar que Mariana tinha uma boa razão para esconder aquilo, mas a sensação de que ela não confiava nele o incomodava profundamente. Para ele, confiança era a base de qualquer relacionamento, e naquele momento, ele não sabia se podia confiar nela. Aquela noite foi longa para os dois. Mariana tentou se distrair com o trabalho, mas não conseguiu. João, por outro lado, ficou acordado até tarde, tentando decidir o que faria. No fundo, ele sabia que precisava falar com ela,
mas também sabia que, depois dessa conversa, as coisas nunca mais seriam as mesmas. João passou a noite inteira sem conseguir dormir direito. Ele se revirava na cama, encarando o teto escuro do quarto, enquanto sua mente rodava em círculos. Não importava o quanto tentasse, não conseguia tirar a imagem de Mariana da cabeça, nem as notícias que havia encontrado sobre ela. O que mais o incomodava não era o fato de ela ser rica ou famosa. Era o silêncio. O fato de que ela nunca tinha contado nada. Por que esconder algo tão importante? Era isso que ele não conseguia entender. Mariana parecia tão aberta e genuína nas conversas que eles tiveram. Ela sempre ria das histórias dele, fazia perguntas, mostrava interesse. Parecia uma pessoa completamente diferente daquela descrita nas manchetes como a poderosa CEO de uma empresa milionária. Agora, ele se perguntava se a pessoa com quem ele havia passado tanto tempo era real ou apenas uma versão cuidadosamente construída. Ele levantou cedo no dia seguinte, ainda mais cansado do que na noite anterior. Tentou ocupar a mente com o trabalho na oficina, mas a concentração não vinha. Cada cliente que entrava parecia estar falando outra língua, e cada carro que ele tentava consertar parecia estar mais complicado do que realmente era. Era como se o peso daquela dúvida tivesse tomado conta de tudo ao seu redor. Na hora do almoço, ele se sentou em um banco nos fundos da oficina, com um sanduíche na mão, mas sem fome nenhuma. Em vez de comer, ficou olhando para o celular, onde o número de Mariana estava salvo. Ele podia ligar para ela, confrontá-la, pedir explicações. Mas uma parte dele não queria. Ele não sabia se estava pronto para ouvir o que ela tinha a dizer. E mais do que isso, não sabia se queria arriscar destruir o que eles tinham construído até agora. João nunca foi do tipo que complicava as coisas. Sempre gostou de resolver os problemas de forma direta, sem rodeios. Mas aquilo era diferente. Era pessoal. Ele se pegou questionando se estava sendo justo com ela. Talvez Mariana tivesse uma boa razão para não contar. Talvez ela estivesse esperando o momento certo, ou talvez ela tivesse medo de que ele a tratasse de forma diferente. Essa última possibilidade o fez parar. Ele não queria acreditar que ela pudesse pensar isso dele, mas sabia que era possível. Ele não era rico, não tinha nada de luxuoso na vida, e o mundo dela parecia um lugar completamente diferente. Naquela tarde, João decidiu que precisava de um tempo para pensar. Ele saiu mais cedo da oficina e foi até um parque próximo, um lugar onde gostava de ir quando precisava esfriar a cabeça. Sentou-se em um banco e ficou observando as pessoas passarem. Pais brincando com os filhos, casais caminhando de mãos dadas, corredores passando apressados. Era um lembrete de como a vida seguia, mesmo quando parecia que o mundo estava de cabeça para baixo. Enquanto estava ali, João começou a relembrar os momentos com Mariana. Ele pensou no jeito que ela ria das piadas simples, no brilho nos olhos dela quando ele falava sobre seus sonhos de abrir uma oficina própria. Pensou em como ela parecia tão à vontade com ele, como se o mundo complicado dela não existisse quando estavam juntos. Isso o deixou ainda mais confuso. Se tudo aquilo era verdadeiro, por que ela escondeu quem realmente era? O telefone no bolso dele vibrou, tirando-o dos pensamentos. Era uma mensagem de Mariana. Ela dizia que estava pensando nele e queria saber se ele estava bem. João ficou encarando a tela por um tempo, sem saber o que responder. Ele queria ser honesto, mas não sabia como colocar em palavras o que estava sentindo. Então, simplesmente guardou o telefone de volta no bolso, sem responder. Esse gesto, embora pequeno, o deixou com um aperto no peito. João não era do tipo que ignorava as pessoas, ainda mais alguém como Mariana, que claramente significava muito para ele. Mas a confusão era grande demais. Ele não sabia se estava pronto para lidar com aquilo. No fim do dia, João voltou para casa com a mente tão pesada quanto pela manhã. Sentou-se no sofá com uma cerveja, olhando para a TV sem prestar atenção no que passava. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e dúvida. Não queria perder Mariana, mas também não sabia se podia continuar sem resolver aquilo. Ele precisava de respostas, mas não sabia se estava pronto para ouvi-las. Enquanto a noite avançava,
João percebeu que o verdadeiro problema não era Mariana ou o segredo dela. Era ele. Era o que ele sentia por ela e o medo de que isso pudesse mudar. Ele tinha criado uma conexão genuína com ela e agora estava assustado com a possibilidade de perder isso. O confronto que ele tanto adiava não era apenas com Mariana, era com ele mesmo. Ele precisava decidir se estava disposto a arriscar, a ouvir, a entender. Mas naquela noite, ele ainda não tinha essa resposta. E isso o deixava sem chão. Mariana acordou cedo naquela manhã, mas a sensação de cansaço ainda estava lá. Ela tinha passado boa parte da noite pensando em João e no silêncio dele. As mensagens que tinha enviado no dia anterior ficaram sem resposta. Algo que não era comum, vindo dele. João sempre foi direto, sempre respondia rapidamente, mesmo que fosse com poucas palavras. O silêncio dele agora parecia um muro que ela não sabia como atravessar. Enquanto tomava o café da manhã em sua cozinha ampla e moderna, Mariana olhava pela janela, tentando organizar os pensamentos. Ela sabia que algo estava errado, mas não tinha certeza do quê. Talvez João tivesse percebido que havia algo diferente nela, ou talvez ele tivesse descoberto a verdade. Essa última possibilidade a assustava. Não porque ele soubesse quem ela realmente era, mas porque isso podia mudar tudo entre eles. Mariana passou o dia tentando se concentrar no trabalho, mas não conseguiu. Cada reunião parecia mais longa do que o normal, e cada decisão parecia mais complicada. Em sua mente havia apenas uma pergunta que não a deixava em paz. Por que ela não contou a verdade antes? Era óbvio agora que esconder aquilo não tinha ajudado em nada. Na verdade, só tinha criado um abismo entre eles. Ela sabia que era hora de enfrentar as consequências. No fim da tarde, Mariana decidiu que precisava falar com João. Ela não podia mais adiar isso. Precisava ser honesta, mesmo que isso significasse perder o que tinham construído. Era um pensamento difícil de aceitar, mas ela sabia que era o certo a fazer. Pegou o telefone e ligou para ele, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou uma segunda vez, e o mesmo aconteceu. Cada toque sem resposta parecia aumentar o peso no peito dela. Sem saber o que mais fazer, Mariana decidiu escrever uma carta. Ela sempre achou mais fácil se expressar com palavras escritas do que faladas, e talvez isso ajudasse a organizar seus sentimentos. Pegou um pedaço de papel e começou a escrever, com a caneta deslizando pelo papel, enquanto tentava colocar tudo para fora. Na carta, ela explicou por que tinha escondido sua identidade. Contou sobre o medo de ser julgada, de ser vista apenas como a empresária, como alguém que vivia em um mundo completamente diferente do dele. Disse que, com João, ela sentiu algo raro, algo que não sentia há muito tempo. A liberdade de ser apenas ela mesma, sem rótulos, sem expectativas. Mas também admitiu que esse medo a fez cometer um erro, o erro de não confiar nele desde o começo. Mariana reescreveu a carta várias vezes, tentando encontrar o tom certo. Ela não queria parecer que estava se desculpando apenas para evitar que ele se afastasse. Queria que ele entendesse de verdade o que ela sentia, por mais difícil que fosse. Quando terminou, leu as palavras uma última vez, e então dobrou o papel com cuidado. Na manhã seguinte, Mariana dirigiu até a oficina de João. O nervosismo estava estampado em seu rosto enquanto estacionava o carro do outro lado da rua. Ela podia ver João trabalhando em um carro, com as mãos sujas de graxa e a expressão concentrada que sempre achou fascinante. Por um momento, pensou em desistir. Mas antes que o medo pudesse tomar conta, ela saiu do carro e atravessou a rua. João percebeu a presença dela antes mesmo que ela dissesse algo. Ele se levantou devagar, limpando as mãos em um pano enquanto a observava. Não disse nada, apenas esperou que ela falasse. Mariana caminhou até ele, segurando a carta com as mãos trêmulas. Aquele silêncio era insuportável, mas ela sabia que precisava enfrentá-lo. Sem rodeios, ela entregou a carta para ele e disse que queria que ele lesse. Não tentou explicar nada naquele momento. Apenas pediu que ele lesse com calma e depois decidisse se queria conversar. João olhou para o papel dobrado em suas mãos
por um instante, antes de assentir. Ele não disse muito, mas também não rejeitou a carta. Isso foi o suficiente para Mariana naquele momento. Enquanto João voltava para dentro da oficina, Mariana entrou no carro e ficou ali por alguns minutos, tentando acalmar a respiração. Ela tinha feito o que precisava ser feito. Agora, tudo estava nas mãos dele. Era uma sensação estranha, misturada de alívio e ansiedade. Mas no fundo, ela sabia que, independente do que acontecesse, tinha sido honesta. E isso já era um passo importante. João sentou-se em um banco improvisado no canto da oficina, longe do som das ferramentas e da movimentação dos clientes. O cheiro de graxa e óleo parecia mais forte ali. Mas ele não se importava. Nas mãos, segurava a carta de Mariana. O papel estava dobrado com cuidado, e por um momento, ele apenas ficou olhando para ele, como se quisesse adivinhar o que estava escrito antes mesmo de abrir. Respirando fundo, ele desdobrou o papel. A caligrafia dela era firme, mas havia algo de hesitante em algumas palavras, como se tivesse parado e recomeçado várias vezes. A cada linha, João sentia o peso das emoções que Mariana tinha colocado ali. Ele começou a ler, e logo nas primeiras frases, percebeu que essa carta era diferente de qualquer coisa que esperava. Mariana começou dizendo que sabia que tinha errado. Admitiu que esconder quem era tinha sido uma escolha egoísta, mas explicou que não foi porque queria enganá-lo ou criar algum tipo de distância. Ela disse que, desde o momento em que se conheceram, sentiu algo diferente. Com João, ela não era a empresária, a mulher constantemente julgada pelo mundo ao seu redor. Ela era apenas Mariana. E isso, para ela, era tão raro que acabou se agarrando a essa sensação com todas as forças. A carta era longa, mas cada palavra parecia carregada de significado. Mariana contou sobre a vida que levava, sobre as cobranças constantes e as pessoas que sempre olhavam para ela esperando algo. Disse que, por anos, se sentiu como se fosse apenas uma personagem em uma peça, sempre desempenhando o papel que os outros queriam ver. Mas, com João, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia simplesmente existir, sem precisar provar nada. João continuava lendo, os olhos presos ao papel. Mariana explicou que o medo a impediu de contar a verdade. Ela tinha medo de que ele mudasse a forma como a enxergava, que passasse a tratá-la como alguém intocável, como tantas outras pessoas faziam. Disse que estava cansada de ser vista apenas pelo dinheiro, pelo poder ou pelo que representava no mundo dos negócios. Com ele, ela queria ser só uma mulher comum, sem rótulos, sem expectativas. Enquanto lia, João começou a entender mais sobre ela. Ele se lembrou das vezes em que ela hesitou ao responder perguntas simples, dos momentos em que parecia evitar falar sobre o que fazia ou de onde vinha. Na época, ele não pensou muito sobre isso, mas agora tudo fazia sentido. Mariana não estava tentando esconder algo porque queria enganá-lo, mas porque queria proteger algo que, para ela, era precioso. No meio da carta, havia uma frase que fez João parar por um momento. Mariana escreveu que nunca tinha sentido o tipo de conexão que sentia com ele. Disse que, por mais simples que fossem os encontros no restaurante ou as conversas despretensiosas, aquilo era o que a fazia sentir-se viva de verdade. E era exatamente por isso que ela teve tanto medo de perder aquilo ao revelar quem era. João continuou lendo, agora mais devagar, como se quisesse absorver cada palavra. Mariana falou sobre como percebeu que o silêncio dela não estava protegendo a relação, mas colocando tudo em risco. Disse que sabia que ele tinha todo o direito de se sentir magoado, que entendia se ele quisesse se afastar. Mas, acima de tudo, ela queria que ele soubesse que o que sentia era real. Não importava se ela tinha dinheiro ou não, se era CEO de uma grande empresa ou apenas mais uma cliente do restaurante. Com ele, ela era apenas Mariana. E isso era tudo o que queria ser. No final, ela pediu desculpas. Não apenas por ter escondido a verdade, mas por não confiar nele o suficiente para contar desde o início. Disse que esperava que ele pudesse, pelo menos, entender os motivos dela, mesmo que não pudesse perdoá-la. E antes de terminar,
escreveu algo que ficou ecoando na cabeça de João, muito depois de terminar de ler. Com você, eu encontrei um lugar onde eu podia ser quem realmente sou. Não sei se você ainda quer que eu faça parte da sua vida, mas... Mesmo assim, obrigada por me mostrar que esse lugar existe. João dobrou a carta novamente, agora com mais cuidado do que antes. Ele não sabia exatamente como se sentia. Parte dele ainda estava magoada, mas outra parte sentia algo diferente, algo mais leve. Ele pensava em todas as vezes em que viu Mariana, relaxar ao lado dele, em como ela parecia tão genuína nas risadas, nas conversas, nos momentos simples. E agora, ele entendia por quê. João ficou sentado na oficina, com a carta de Mariana nas mãos, por mais tempo do que planejou. Ele não leu novamente, mas as palavras dela continuavam ecoando na sua cabeça. Cada frase parecia trazer uma nova camada de significado. Não era apenas sobre o que ela tinha escondido, mas sobre o que ela tinha revelado. Pela primeira vez, João percebeu que talvez ele também tivesse responsabilidades no que estava acontecendo. Não era só Mariana que estava com medo. Ele também tinha medo. Só que de coisas diferentes. A oficina estava quieta, exceto pelo som do rádio tocando. Ao fundo, João sempre preferiu aquele tipo de silêncio. Era o lugar onde ele pensava melhor. Naquele momento, porém, o silêncio parecia pesado, quase desconfortável. Ele olhou para a carta mais uma vez, como se ela pudesse lhe dar alguma resposta, mas sabia que as respostas não estavam no papel. Estavam nele. João começou a refletir sobre como tinha reagido à descoberta sobre Mariana. Ele percebeu que não era apenas a surpresa de quem ela realmente era. Era também o medo de não ser suficiente. Era algo que ele carregava há anos, desde que começou a trabalhar como mecânico. Ele sabia que era bom no que fazia. Mas, quando comparado com o mundo de Mariana, sua vida parecia pequena, insignificante. E esse pensamento o incomodava profundamente. Ele se lembrou das conversas com ela, de como ela parecia tão interessada em ouvir sobre seu trabalho, seus sonhos. Mariana nunca deu sinais de que se importava com as diferenças entre eles. Ela nunca agiu como se fosse melhor do que ele ou como se o mundo dela fosse mais importante. Ainda assim, João percebeu que sempre teve essa insegurança no fundo da mente, como uma voz dizendo que ele não estava à altura. Era estranho pensar que ele, que sempre foi tão confiante em tudo, estava deixando esses pensamentos influenciarem tanto. João nunca foi do tipo que complicava as coisas. Ele sempre enfrentava os problemas de frente, seja na oficina ou na vida. Mas com Mariana, parecia diferente. Ele tinha baixado a guarda de um jeito que não fazia há muito tempo. E isso o deixou vulnerável. Agora, ele via que talvez estivesse projetando suas próprias inseguranças nela. Ao mesmo tempo, João também entendia o lado dela. Ele começou a pensar no que ela escreveu sobre querer ser apenas ela mesma. Isso mexeu com ele. Ele sabia como era viver sob pressão, mesmo que fosse em uma escala completamente diferente. No trabalho, ele era conhecido por resolver problemas, por ser o cara em quem as pessoas confiavam quando algo dava errado. Mas, mesmo nesse papel, havia momentos em que ele só queria ser João, sem o peso das expectativas. Ele imaginava que, no mundo de Mariana, isso devia ser 100 vezes mais difícil. Quanto mais pensava, mais João percebia que os sentimentos que tinha por ela eram reais. Não era algo superficial, baseado em aparências ou no que ela representava. Era sobre a pessoa que ele conheceu no restaurante, a mulher que ria das histórias dele, que parecia tão interessada em entender seu mundo. Era sobre a conexão que eles tinham, algo que parecia tão raro e, ao mesmo tempo, tão natural. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. João sabia que ainda havia barreiras. Não eram apenas as diferenças entre eles, mas também o que ele sentia sobre si mesmo. Ele precisava decidir se estava disposto a deixar essas inseguranças de lado, se estava disposto a aceitar o que Mariana tinha oferecido na carta: honestidade, vulnerabilidade e, acima de tudo, a chance de continuarem tentando. Ao longo do dia, João continuou pensando nisso enquanto trabalhava. Cada carro que consertava, cada cliente que atendia, parecia ser apenas uma distração temporária.
No fundo, ele sabia que precisava tomar uma decisão. Ele não queria que o medo ou a insegurança ditassem o que aconteceria a seguir. Isso não era quem ele era. Quando o dia finalmente chegou ao fim, João se sentou no banco novamente, olhando para o pôr do sol que iluminava a oficina com uma luz dourada. Ele se sentia diferente, como se algo tivesse mudado dentro dele. Pela primeira vez em dias, ele não sentia apenas confusão ou mágoa. Ele sentia determinação. Se Mariana tinha tido a coragem de ser honesta com ele, então ele também podia ser honesto consigo mesmo. E acima de tudo, ele sabia que não queria perder a chance de descobrir até onde essa conexão podia levá-los. Com isso em mente, João pegou o telefone. Ele ainda não sabia exatamente o que diria, mas sabia que precisava falar com ela. Precisava mostrar que estava disposto a tentar. Ele respirou fundo antes de digitar o número dela, sentindo o coração acelerar levemente. Quando o telefone começou a tocar, ele não sabia o que viria a seguir, mas, pela primeira vez, estava pronto. Para enfrentar isso, João ficou olhando para o celular por alguns segundos depois que a chamada foi encerrada. Ele não se lembrava da última vez que se sentiu tão nervoso ao ligar para alguém. A voz de Mariana, do outro lado da linha, soava surpreendida, mas também aliviada. A conversa foi breve, direta. Ele disse que precisava vê-la, e ela concordou, sem hesitar. Combinaram de se encontrar no restaurante onde tudo começou. Era um lugar familiar, e isso parecia certo. João sabia que aquela conversa seria diferente de todas as outras, mas estava determinado a enfrentá-la. Naquela noite, João se arrumou com mais cuidado do que o normal. Não era algo que ele costumava fazer, mas sentia que precisava estar no seu melhor, não por aparência, mas porque queria mostrar que estava levando aquilo a sério. Quando chegou ao restaurante, a familiaridade do ambiente trouxe um breve alívio. O som suave de conversas e o cheiro de café fresco o lembraram de por que gostava tanto daquele lugar. Ele escolheu uma mesa no canto, longe das outras, e esperou. Poucos minutos depois, Mariana entrou. Ela parecia nervosa, mas ainda mantinha aquela postura tranquila que João tanto admirava. Quando ela o viu, deu um sorriso pequeno, quase tímido, e caminhou até a mesa. Eles trocaram cumprimentos e ela se sentou à frente dele. Por um momento, houve silêncio. Não era um silêncio desconfortável, mas um que parecia carregar tudo o que estava por vir. João respirou fundo e começou a falar. Ele disse que tinha lido a carta e que precisava de um tempo para entender tudo o que estava sentindo. Admitiu que, no início, ficou magoado e confuso, mas que também percebeu algo importante durante esses dias. Ele contou a ela sobre suas próprias inseguranças, sobre como sempre sentiu que não era suficiente quando comparado ao mundo dela. Disse que não era apenas o segredo dela que o incomodava, mas também o medo dele de não estar à altura. Mariana ouvia em silêncio, seus olhos fixos nele. Cada palavra parecia pesar no ar, mas ela não o interrompeu. Quando João terminou de falar, ele olhou para ela com um misto de expectativa e nervosismo. Então, foi a vez de Mariana. Ela agradeceu por ele ter sido tão honesto e disse que entendia como ele se sentia. Admitiu que o medo de ser julgada ou tratada de forma diferente foi o que a fez esconder sua verdadeira identidade, mas também deixou claro que nunca quis que isso se tornasse uma barreira entre eles. A conversa continuou, e aos poucos, o peso entre eles começou a se dissipar. Ambos estavam sendo mais abertos do que nunca, e isso trouxe uma nova sensação de proximidade. João percebeu que, apesar de todas as diferenças, eles compartilhavam algo importante: o desejo de serem vistos pelo que realmente eram, sem rótulos ou expectativas. E naquele momento, ele tomou a decisão que vinha adiando. João olhou para Mariana e disse de forma direta que queria tentar. Ele sabia que não seria fácil, que ainda havia desafios pela frente, mas não queria perder o que tinham. Disse que a admirava, não pelo que ela tinha ou representava, mas pela pessoa que ela era. Mariana, com os olhos brilhando, sorriu e respondeu que sentia o mesmo. Pela primeira vez em dias,
ambos sentiram um alívio genuíno. Depois dessa conversa, o clima entre eles mudou. Não era mais pesado ou tenso. Era leve, cheio de uma esperança renovada. Eles continuaram conversando por horas, relembrando os momentos que compartilharam e imaginando como poderiam seguir em frente juntos. O restaurante foi esvaziando aos poucos, mas eles mal notaram. Para eles, o tempo parecia ter parado. Quando finalmente saíram, a noite estava calma, com uma brisa fresca e o som distante do movimento da cidade. João acompanhou Mariana até o carro, como sempre fazia, mas dessa vez parou antes que ela entrasse. Ele olhou para ela por um momento e, sem dizer nada, a puxou para um abraço. Foi um gesto simples, mas que carregava tudo o que palavras não podiam expressar. Mariana retribuiu o abraço, fechando os olhos e deixando aquele momento durar o máximo possível. Enquanto ela dirigia de volta para casa, Mariana sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um alívio profundo, como se finalmente estivesse sendo verdadeira, não apenas com João, mas consigo mesma. João, por sua vez, voltou para casa com a mesma sensação. Ele sabia que a decisão de continuar era arriscada, mas pela primeira vez sentia que era o risco certo a correr. Aquela noite marcou o início de algo novo entre eles. Não era perfeito, mas era real, e isso era tudo o que importava. João nunca foi do tipo que gostava de multidões. Ele sempre preferiu a simplicidade de uma conversa tranquila, longe de olhares curiosos ou do barulho das pessoas. Mas naquela noite, ele sabia que não tinha escolha. Estava decidido. Precisava fazer algo grande, algo que mostrasse para Mariana que estava disposto a lutar por ela e pelo que eles estavam construindo juntos. O evento era em um salão luxuoso, localizado em um dos prédios mais imponentes da cidade. João tinha recebido a informação por meio de uma publicação online que falava sobre Mariana como a anfitriã de uma conferência importante para a indústria dela. Ele hesitou por horas antes de tomar a decisão de aparecer. Não porque tinha dúvidas sobre o que sentia, mas porque sabia que aquele era o mundo dela. Um mundo que ele mal conhecia e onde, com toda a honestidade, não se sentia à vontade. Vestindo sua melhor camisa e calça, João entrou no prédio com um misto de nervosismo e determinação. O saguão estava cheio de pessoas bem vestidas, cada uma conversando em tons educados, rindo baixinho ou segurando taças de vinho branco. Ele se sentia deslocado, mas manteve o foco. Mariana estava ali em algum lugar e ele precisava encontrá-la. Subiu até o salão principal, onde as portas estavam abertas e um fluxo constante de convidados entrava e saía. O lugar era enorme, com lustres brilhantes, mesas decoradas e um palco montado ao fundo. Havia um microfone no centro do palco e um grande telão atrás, exibindo o logotipo da empresa de Mariana e o tema da noite. João viu várias pessoas paradas, em pequenos grupos, falando com entusiasmo, e percebeu que algumas delas olhavam para ele com curiosidade, mas ele ignorou. Não estava ali para agradar ninguém, exceto Mariana. Após alguns minutos, ele a viu. Mariana estava perto do palco, conversando com um pequeno grupo de pessoas. Ela usava um vestido azul elegante que a fazia parecer ainda mais confiante e poderosa. Mas João não conseguia pensar em nada disso. Tudo o que ele via era a mulher com quem tinha rido no restaurante. A mulher que o fez se abrir de um jeito que ele nunca tinha feito antes. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando reunir coragem. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, mas ele se forçou a continuar. Quando finalmente chegou perto dela, Mariana o viu e congelou por um instante. Os olhos dela se arregalaram em surpresa, e por um momento, João pensou que talvez tivesse cometido um erro. Mas então, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e isso foi o suficiente para ele seguir em frente. Antes que Mariana pudesse dizer algo, João fez um gesto para que ela esperasse. Ele então se virou para o palco e começou a caminhar até lá. O coração dela disparou, e ela o seguiu com o olhar, confusa e ansiosa. As pessoas ao redor começaram a notar o movimento,
e o burburinho no salão foi diminuindo. João subiu os poucos degraus até o palco e se posicionou ao lado do microfone. Ele olhou para o público à sua frente, dezenas de rostos desconhecidos que esperavam para ver o que ele faria. João respirou fundo. Ele sabia que isso não era o tipo de coisa que ele fazia. Mas por Mariana valia a pena. Pegou o microfone e começou a falar, sua voz firme, mas com um toque de nervosismo. Disse que não era dali, que não fazia parte daquele mundo, mas que precisava dizer algo importante. Ele olhou diretamente para Mariana, que agora estava parada no fundo da sala, os olhos fixos nele. Ele contou para todos como conheceu Mariana, de forma simples e direta. Disse que no começo não fazia ideia de quem ela era, mas que isso não importava, porque ele conheceu a versão mais verdadeira dela. Falou sobre como ela o fez sentir-se especial, sobre como ela era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. E então, admitiu que quando descobriu quem ela realmente era, teve medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que ela não o visse como ele realmente era. João fez uma pausa, olhou para Mariana novamente e disse que estava ali porque não queria mais ter medo. Disse que estava disposto a enfrentar as diferenças entre eles, porque o que sentia por ela era maior do que qualquer coisa que pudesse separá-los. Admitiu que, por muito tempo, se prendeu à ideia de que precisava ser algo além de quem era, mas que agora entendia que isso não importava. Ele queria estar com ela pelo que eles eram juntos, não pelo que ele tinha ou pelo que ela possuía. O salão estava em silêncio. Cada palavra parecia ressoar no ar, e todos os olhares estavam voltados para João e Mariana. Ele terminou dizendo que estava ali porque queria que ela soubesse que, não importa onde ela estivesse ou quem fosse, ele estaria ao lado dela. E antes de devolver o microfone, olhou para Mariana e disse apenas: "Eu te amo." A sala parecia ter parado no tempo. Mariana, ainda parada no mesmo lugar, sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Ela não queria chorar na frente de todos, mas a emoção era impossível de esconder. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, e ela sentiu os olhares se voltarem para ela. Mas nada disso importava. Tudo o que ela via era João. Mariana atravessou o salão com passos decididos, e quando chegou ao palco, subiu os degraus e parou na frente dele. João parecia nervoso, mas não desviou o olhar. Sem dizer uma palavra, ela o puxou para um abraço apertado. O público aplaudiu ainda mais, mas, para eles, só existiam um ao outro naquele momento. Mariana ainda sentia o calor do abraço de João quando os aplausos começaram a diminuir. O barulho ao redor, que antes parecia um turbilhão, foi se tornando distante. Ela não queria soltar os braços dele, e ele parecia pensar o mesmo. Os dois ficaram ali por um instante, como se o tempo tivesse parado, como se não houvesse mais ninguém naquele salão além deles. Quando finalmente se afastaram, os olhos dela estavam brilhando, mas ela segurou as lágrimas. João, por outro lado, parecia mais calmo, como se tivesse acabado de tirar um peso enorme das costas. Eles se encararam por alguns segundos antes de Mariana dizer, baixinho, para que só ele ouvisse: "Você é louco." João riu, aquele riso que ela tanto adorava, e respondeu: "Louco por você, talvez." A resposta foi tão direta que fez o coração dela acelerar. Ela sentiu o rosto esquentar, algo que raramente acontecia. Mariana, a empresária que enfrentava plateias e negociações sem piscar, estava completamente desarmada diante de João. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia ruim. Pelo contrário, parecia exatamente o que ela precisava. João desceu do palco primeiro, segurando a mão dela para ajudá-la. O salão, que ainda estava cheio, parecia menor agora. As pessoas continuavam olhando para eles, algumas sorrindo, outras sussurrando entre si. Mas Mariana ignorou todos os olhares. Pela primeira vez naquela noite, ela sentia que não precisava desempenhar nenhum papel, que podia apenas ser ela mesma. Os dois caminharam juntos até uma área mais tranquila do salão. João segurava a mão dela, firme, como se não quisesse soltá-la de jeito nenhum.
Quando finalmente encontraram um canto mais afastado, ele parou e olhou para ela com uma expressão séria. Eu precisava fazer isso, sabia? Ele disse, a voz ainda carregando um tom de nervosismo. Eu precisava que você soubesse o quanto você significa para mim, e precisava que todo mundo soubesse também. Mariana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ela sabia o quanto aquela declaração tinha custado para João. Ele não era o tipo de homem que gostava de se expor, muito menos diante de uma multidão. E mesmo assim, ele tinha feito isso por ela. Isso dizia muito sobre quem ele era e sobre o que eles significavam um para o outro. Você não precisava fazer isso, ela disse, a voz suave, mas firme. Mas eu nunca vou esquecer que você fez. Ela deu um passo mais perto dele, segurando as mãos de João entre as suas. Eu te amo, João. Acho que sempre soube disso, mas só agora tive coragem de dizer. As palavras saíram com facilidade, mesmo que fossem carregadas de emoção. João piscou algumas vezes, como se quisesse garantir que tinha ouvido direito. Então ele sorriu. Não um sorriso tímido ou contido, mas um sorriso completo, que iluminou o rosto dele de um jeito que Mariana nunca tinha visto antes. Eu esperava ouvir isso, ele respondeu, e a simplicidade da resposta a fez rir. Eles passaram o resto da noite juntos, conversando como se o salão estivesse vazio. Mariana explicou o que aquele evento representava para ela, como era importante, mostrar sua empresa para o mundo. Mas também admitiu que, antes de João aparecer, ela se sentia desconectada, como se algo estivesse faltando. João, por outro lado, falou sobre o nervosismo de aparecer ali sem aviso, sobre como ele ensaiou, na cabeça o que diria e ainda assim acabou improvisando quase tudo. A honestidade de João fez com que Mariana se sentisse ainda mais próxima dele. Era como se cada palavra que ele dizia quebrasse mais uma barreira invisível entre eles. E naquele momento, ela percebeu que estava pronta para dividir tudo com ele, sem reservas, sem medos. Não importava mais de onde eles vinham, ou o que os diferenciava. O que importava era o que estavam construindo juntos. Quando a noite chegou ao fim, João a levou até o carro, como fazia em todos os encontros anteriores. Mas dessa vez, antes que ela entrasse, ele a segurou pela mão e a puxou para mais perto. O beijo foi natural, sem pressa, como se fosse a coisa mais certa a fazer. Quando se afastaram, Mariana sorriu e disse: Acho que essa foi a noite mais louca da minha vida. João respondeu: Espero que tenha sido a melhor também. Mariana entrou no carro e deu partida. Mas antes de sair, abaixou o vidro e olhou para João mais uma vez. Você realmente me surpreendeu hoje, ela disse, a voz suave, mas cheia de sinceridade. João deu de ombros, aquele jeito descontraído que ela tanto adorava. Eu só queria que você soubesse que não importa onde você esteja, eu sempre vou estar do seu lado. Enquanto ela dirigia para casa, Mariana sentia o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que estava exatamente onde queria estar, com a pessoa certa ao lado dela. João, por sua vez, ficou parado na calçada, vendo o carro dela desaparecer no horizonte. Ele sabia que aquela noite era apenas o começo de algo maior, e estava pronto para tudo o que viria a seguir. João olhava para a fachada da nova oficina com uma mistura de orgulho e incredulidade. Era simples, mas tinha tudo o que ele sempre quis. Um letreiro discreto com o nome Oficina Nova Vida estava preso acima da porta de metal, e o interior brilhava com um frescor que ele nunca tinha visto antes em nenhum outro lugar onde trabalhou. Ele passou a mão no letreiro, como se precisasse sentir para acreditar que aquilo era real. Depois de anos consertando carros em oficinas pequenas e emprestadas, finalmente tinha algo que era seu. Os últimos meses tinham sido intensos. Desde o dia da declaração pública no evento de Mariana, eles estavam mais conectados do que nunca. Mariana não apenas apoiava os sonhos de João, mas também estava ao lado dele em cada passo do caminho. E quando ela perguntou como poderia ajudar, João hesitou no início. Ele era orgulhoso,
E aceitar ajuda nunca foi algo fácil para ele. Mas, com o tempo, ele percebeu que não se tratava de dinheiro ou de quem estava dando mais. Era sobre parceria. Era sobre fazer aquilo juntos. O primeiro passo foi encontrar o local perfeito. João tinha uma visão clara do que queria. Um espaço prático, acessível e que pudesse se tornar um lugar acolhedor para os clientes. Mariana o acompanhou em cada visita, observando enquanto ele inspecionava cada canto, avaliava o chão, olhava as entradas de luz. Era fascinante para ela ver como os olhos dele brilhavam com cada detalhe. Depois de semanas procurando, finalmente encontraram. Não era grande, mas tinha potencial. E mais importante, tinha a cara de João. Quando começaram as reformas, João estava em todos os detalhes. Ele fez questão de participar do planejamento, de decidir a disposição das ferramentas, de garantir que tudo estivesse exatamente como imaginava. Mariana assistia de perto, muitas vezes ajudando com ideias ou apenas ficando por perto, segurando a mão dele quando as coisas pareciam mais difíceis do que ele esperava. Para ela, ver o sonho de João se materializar era tão emocionante quanto qualquer conquista que já teve em sua carreira. No dia da inauguração, João chegou cedo. Ele queria conferir tudo mais uma vez antes de abrir as portas oficialmente. O chão brilhava, as ferramentas estavam organizadas em prateleiras novas, e havia até uma pequena área de espera com cadeiras confortáveis e uma cafeteira. Não era apenas uma oficina, era um reflexo dele. Um lugar que combinava profissionalismo com o acolhimento que sempre quis oferecer aos clientes. Mariana chegou pouco depois, trazendo uma caixa de ferramentas nova que comprou como presente de inauguração. Era personalizada, com o nome dele gravado na lateral. Quando entregou, João ficou sem palavras. Ele abriu a caixa, viu o brilho das ferramentas organizadas e sentiu um nó na garganta. Olhou para Mariana, que estava sorrindo, e balançou a cabeça. Você realmente pensou em tudo, não é? Ela apenas deu de ombros, tentando não parecer emocionada. Eu só quero que você tenha tudo o que merece. Os primeiros clientes começaram a chegar. Muitos deles rostos familiares da vizinhança. Pessoas que conheciam João de outros lugares e confiavam no trabalho dele. Alguns vieram apenas para desejar sorte, enquanto outros já traziam carros, precisando de reparos. João se movimentava pela oficina com uma confiança que Mariana nunca tinha visto antes. Ele explicava cada detalhe do que faria, mostrava o espaço para quem perguntava e dava aquele sorriso que fazia todo mundo se sentir à vontade. Em um momento mais calmo, Mariana observou João enquanto ele trabalhava. Ele estava debaixo de um carro, ajustando algo, com a testa franzida de concentração. O jeito como ele estava completamente imerso no que fazia a fez sorrir. Ela se aproximou devagar e se sentou em uma cadeira perto dele, apenas para ficar por perto. Quando João percebeu, olhou para ela com um sorriso. O que foi? Tá admirando o mestre em ação? Mariana riu e respondeu. Talvez. É difícil não admirar. Ao longo do dia, a oficina começou a ganhar vida. O som de ferramentas, o cheiro de óleo, a conversa com os clientes. Tudo aquilo era exatamente o que João sempre imaginou. E no final do dia, quando a última porta foi fechada e o letreiro foi apagado, ele e Mariana ficaram em pé na frente do prédio, olhando para o resultado de tanto esforço. Você fez isso acontecer, sabia? João disse, quebrando o silêncio. Mariana balançou a cabeça, discordando. Não, João. Isso sempre foi seu. Eu só fiz questão de estar do seu lado enquanto você chegava aqui. Ele olhou para ela por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Mas no final, apenas puxou-a para um abraço. Enquanto voltavam para casa naquela noite, João sabia que a oficina não era apenas um negócio. Era um símbolo de tudo, o que eles tinham superado juntos. Um lembrete de que, com coragem e apoio, sonhos podem se tornar realidade. E, acima de tudo, era o lugar onde ele finalmente sentia que pertencia. João e Mariana estavam começando a se acostumar com a nova rotina. A oficina agora fazia parte do dia a dia de ambos, mas o equilíbrio que encontraram ia muito além disso. Depois de tudo que passaram,
Parecia que eles finalmente estavam construindo uma vida juntos, não apenas compartilhando momentos, mas dividindo sonhos, medos e conquistas. A casa de João, que antes era um lugar simples e funcional, agora tinha mais vida. Mariana não era do tipo que impunha mudanças, mas aos poucos, trouxe um pouco de sua personalidade para o espaço. Uma planta na janela da cozinha, uma cortina nova que deixava a luz entrar de forma mais suave e até algumas fotos dos dois, espalhadas pela sala. João percebeu que essas mudanças deixavam o lugar mais acolhedor, mais parecido com um lar. Pela manhã, eles tinham uma rotina quase coreografada. João acordava cedo para ir à oficina, enquanto Mariana, quando não estava atolada em compromissos de trabalho, gostava de preparar o café para os dois. Não era algo que ela fazia por obrigação, mas porque adorava aqueles momentos tranquilos, antes que o dia começasse. Sentados à mesa, com as xícaras de café e o pão quentinho, eles conversavam sobre tudo e sobre nada. Era simples, mas significativo. Mariana ainda tinha uma vida agitada no mundo dos negócios. Reuniões, viagens e decisões importantes continuavam, fazendo parte do seu cotidiano. Mas agora, ela se sentia mais equilibrada. Quando o dia era difícil, ela sabia que podia voltar para casa e encontrar João, alguém que não esperava nada além dela mesma. Ele nunca tentou competir com o mundo dela, mas sempre estava lá para escutá-la, oferecendo conselhos simples ou apenas o conforto de sua presença. João, por outro lado, se sentia mais motivado do que nunca. A oficina estava indo bem, e ele finalmente sentia que tinha algo que podia chamar de seu. Mas o que realmente fazia diferença era saber que Mariana acreditava nele. Não era apenas sobre o apoio financeiro que ela ofereceu no começo, mas sobre o jeito como ela olhava para ele, como se realmente visse o potencial que ele às vezes duvidava que tinha. Isso o impulsionava a dar o melhor de si todos os dias. Nos fins de semana, eles gostavam de fazer coisas simples juntos. Às vezes, saíam para explorar pequenos restaurantes ou cafés pela cidade. Outras vezes, ficavam em casa assistindo filmes, brigando sobre quem escolhia o próximo. Mariana descobriu que João adorava filmes de ação ruins, aqueles cheios de explosões e diálogos exagerados. Ele, por sua vez, aprendeu que ela tinha um fraco por comédias românticas, mesmo as mais previsíveis. No fim, acabavam rindo e se divertindo, independentemente do filme escolhido. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda de casa, Mariana olhou para João e disse algo que estava pensando há algum tempo. Você sabia que essa é a vida mais simples que já tive? E também a mais feliz. João ficou em silêncio por um momento, mas seu sorriso dizia tudo. Ele pegou a mão dela e respondeu: às vezes, o simples é o que a gente mais precisa. Eles também começaram a fazer planos para o futuro. Não eram planos grandiosos, mas coisas que representavam o que eles queriam construir juntos. João falava sobre expandir a oficina um dia, talvez contratar mais gente para ajudar. Mariana dizia que queria encontrar um jeito de equilibrar ainda mais sua vida profissional e pessoal, talvez até reduzir o ritmo do trabalho no futuro. E juntos, eles sonhavam com viagens, com pequenos projetos para a casa e, quem sabe, até com a ideia de formar uma família. Certo dia, enquanto João estava na oficina, Mariana apareceu de surpresa, trazendo almoço para os dois. Ele estava debaixo de um carro, as mãos sujas de graxa, mas ao vê-la, saiu imediatamente, com um sorriso de orelha a orelha. Eles se sentaram na pequena área de descanso, e ela tirou as marmitas que tinha comprado. Eu sei que você esqueceu de comer, como sempre, ela disse, e ele apenas riu, aceitando sem discutir. Esses pequenos gestos eram comuns entre eles agora, e João adorava como ela parecia cuidar dele sem que ele precisasse pedir. Mariana também começou a se aproximar mais das pessoas ao redor de João. Os clientes da oficina, os vizinhos, até mesmo os amigos de longa data dele, que no início estavam curiosos sobre a nova namorada do João. Eles perceberam rapidamente que Mariana era mais do que apenas uma empresária de sucesso. Ela era genuína, interessada e, acima de tudo, profundamente conectada a João. A cada dia que passava,
João e Mariana percebiam que estavam criando algo sólido. Não era apenas uma história de amor. Era uma parceria verdadeira, construída em cima de respeito, apoio mútuo e a capacidade de enfrentar desafios juntos. Mesmo nos momentos difíceis, eles encontravam uma forma de se apoiar, sabendo que, enquanto estivessem um ao lado do outro, poderiam superar qualquer coisa. Era um dia comum, mas João sabia que havia algo diferente em Mariana. Ela estava inquieta desde a manhã, tentando agir como se nada estivesse acontecendo. Mas ele percebeu. João sempre foi bom em notar os pequenos detalhes. O jeito como ela parecia perdida em pensamentos enquanto mexia no café, ou como ela olhava para ele com um sorriso que não parecia o de sempre, como se estivesse guardando um segredo. Naquela noite, eles estavam na sala de casa. João tinha acabado de chegar da oficina e estava largado no sofá, enquanto Mariana arrumava a mesa para o jantar. Ele a observava de canto de olho, tentando descobrir o que estava se passando. "Você tá quieta hoje", ele disse, finalmente, com a voz despreocupada. Mariana olhou para ele e sorriu, mas não respondeu. "É sério?", ele continuou. "Parece que tem alguma coisa aí dentro que você quer dizer." Ela parou por um momento, com as mãos apoiadas na mesa, e respirou fundo. João sentou no sofá, agora completamente atento. Mariana finalmente se virou, para ele, com aquele sorriso nervoso que ela raramente mostrava. "Tá bem", ela começou. "Eu tenho uma coisa para te contar." João franziu a testa, tentando decifrar o tom dela, mas apenas esperou que ela continuasse. Mariana caminhou até ele e sentou ao seu lado. Pegou a mão dele entre as suas e ficou olhando para os dedos por um momento antes de levantar o olhar. "João", ela disse com a voz baixa e carregada de emoção. "Eu tô grávida." As palavras pareciam flutuar no ar por um instante, como se o tempo tivesse desacelerado. João piscou algumas vezes, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. "Você tá brincando?", ele perguntou, ainda meio atordoado. Mariana balançou a cabeça, agora com os olhos brilhando. "Não tô. Eu fiz o teste hoje de manhã e deu positivo." A ficha demorou alguns segundos para cair, mas quando caiu, João soltou uma risada nervosa e a abraçou com força. Ele sentia o coração disparado, mas não era de medo. Era de uma felicidade que ele nunca tinha experimentado antes. Quando finalmente se soltaram, João olhou para ela com uma expressão de pura admiração. "Você tá falando sério? A gente vai ter um bebê?" Mariana assentiu, e ele passou as mãos pelo rosto, como se precisasse se certificar de que aquilo era real. "Caramba", ele disse, ainda rindo. "Eu nem sei o que dizer." Mariana riu junto com ele, sentindo um peso sair de seus ombros. Ela estava nervosa para contar, mas a reação dele foi tudo o que ela podia esperar. Depois da notícia, os dois ficaram sentados no sofá, falando sobre o futuro. João, que normalmente era mais calado sobre essas coisas, começou a fazer perguntas. "Você acha que vai ser menino ou menina?", ele perguntou, e Mariana deu de ombros, sorrindo. "Eu ainda nem pensei nisso", ela respondeu. "Para mim, o que importa é que seja saudável." João concordou, mas logo começou a imaginar os dois cenários. "Se for menino, vou ensinar ele a consertar carros", ele disse, com um sorriso travesso. "E se for menina?", Mariana provocou. Ele não hesitou. "Se for menina, vou ensinar também. E ela vai ser a melhor mecânica que esse mundo já viu." Mariana adorava como João parecia abraçar a ideia tão rapidamente. Ele começou a falar sobre como precisariam fazer algumas mudanças na casa. Talvez transformar o quarto de hóspedes no quarto do bebê. Mariana ouvia tudo com atenção, sabendo que ele estava apenas começando a processar a novidade. No fundo, ela sabia que ainda haveria momentos de dúvida e preocupação, mas naquele momento, tudo parecia perfeito. Ao longo das semanas seguintes, a notícia começou a se tornar parte da vida deles. Mariana marcou as primeiras consultas no médico, e João fazia questão de ir a todas, mesmo que precisasse sair mais cedo da oficina.
Na primeira vez que ouviram o coração do bebê no ultrassom, João ficou tão emocionado que não conseguiu dizer nada. Apenas apertou a mão de Mariana com força, enquanto olhava para a tela com os olhos brilhando. Eles começaram a compartilhar a notícia com as pessoas próximas. João contou para os amigos da oficina, que imediatamente começaram a brincar, sobre ele se transformar no pai coruja. Mariana contou para alguns colegas de trabalho e para a família, recebendo mensagens de carinho e apoio de todos os lados. A reação calorosa das pessoas apenas confirmou o que eles já sabiam. Aquele bebê já era muito amado, mesmo antes de nascer. Enquanto a barriga de Mariana começava a aparecer, João se tornava ainda mais protetor. Ele fazia questão de que ela não carregasse nada pesado. Verificava se ela estava se alimentando bem e, às vezes, até exagerava. "Você tá me tratando como se eu fosse de vidro", ela brincou um dia, enquanto ele insistia em carregar as sacolas do mercado sozinho. Ele apenas deu de ombros e respondeu: "Você não é de vidro, mas vocês dois são minha prioridade agora." Mariana, por sua vez, adorava ver como João estava se envolvendo. Ele lia sobre gravidez, fazia perguntas ao médico e até começou a pesquisar sobre como montar o berço perfeito. Ela sabia que ele estava nervoso por dentro, mas nunca deixou isso transparecer. Ele estava determinado a ser o melhor pai possível, e isso a fazia se apaixonar ainda mais por ele. Os dois sabiam que a chegada do bebê mudaria tudo, mas naquele momento, eles estavam prontos. A vida que estavam construindo juntos já era especial, e agora ficaria ainda mais completa. O dia começou como qualquer outro. João estava na oficina, terminando um concerto, quando o celular vibrou no bolso. Ele pegou o aparelho com as mãos ainda sujas de graxa e viu o nome de Mariana na tela. Ela nunca ligava durante o trabalho, então ele atendeu imediatamente, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Assim que ouviu a voz dela, soube que era a hora. "João", ela disse, com a respiração curta. "Acho que a bebê tá chegando." Ele ficou mudo por um segundo, mas logo largou tudo e respondeu que estava a caminho. Tirou as luvas de forma apressada, avisou o colega de oficina que precisava sair e entrou no carro. O trajeto até o hospital foi uma mistura de ansiedade e excitação. Ele tentou manter a calma, mas por dentro era como se o mundo estivesse girando mais rápido. Quando chegou ao hospital, encontrou Mariana na sala de triagem. Ela estava deitada, com a mão sobre a barriga, enquanto a enfermeira ajustava os monitores. Ao vê-lo entrar, Mariana sorriu. Aquele sorriso que dizia: "Tudo vai ficar bem." João se aproximou e segurou a mão dela, sentindo o suor frio na própria testa. "Tá tudo certo?" ele perguntou, e Mariana assentiu, embora o nervosismo estivesse claro nos olhos dela. As horas seguintes foram uma mistura de espera e expectativa. João nunca tinha se sentido tão impotente antes. Ele, que sempre resolvia problemas com as próprias mãos, agora só podia ficar ao lado de Mariana, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Cada vez que ela sentia uma contração, ele a olhava com uma admiração que nunca tinha sentido antes. "Você é mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço", ele disse em um momento, e ela riu, mesmo com a dor. Finalmente, quando chegou a hora de ir para a sala de parto, João sentiu o nervosismo dobrar. Ele vestiu a roupa esterilizada que os médicos deram, mas as mãos tremiam tanto que quase deixou cair a máscara. Mariana, por outro lado, parecia incrivelmente focada. Mesmo com o cansaço estampado no rosto, ela estava determinada. João ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e repetindo que ela estava fazendo um ótimo trabalho, e então aconteceu. O choro forte de um bebê encheu a sala, e por um segundo, João sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ele olhou para a pequena vida que acabava de chegar ao mundo, enrolada em um cobertor branco, e não conseguiu segurar as lágrimas. Quando a enfermeira colocou a bebê nos braços de Mariana, ele viu algo que nunca esqueceria. O sorriso mais puro e cheio de amor no rosto dela. "Ela é linda", Mariana sussurrou, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. João se aproximou, ainda
sem acreditar completamente no que estava vendo. A enfermeira perguntou se ele queria segurá-la, e ele hesitou por um momento. Eu? E se eu deixar ela cair? Ele brincou, nervoso, mas logo se sentiu encorajado pelo olhar de Mariana. Quando finalmente segurou a filha nos braços, sentiu algo que não conseguia descrever. Era como se o mundo inteiro tivesse parado e tudo o que importava estivesse ali, naquele momento, naquela pequena pessoa. Os olhos dela estavam fechados e ela fazia pequenos movimentos com a boca, como se estivesse explorando o mundo pela primeira vez. João sorriu, ainda com lágrimas nos olhos, e sussurrou: "Oi, pequena. Eu sou seu pai." Mariana observava tudo, o coração transbordando de amor. Ela nunca tinha visto João daquele jeito antes, tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão completo. Depois que voltaram para o quarto, o cansaço finalmente começou a aparecer. Mariana estava exausta, mas não conseguia parar de olhar para a bebê dormindo no pequeno berço ao lado. João estava sentado na poltrona, ainda processando tudo o que tinha acontecido. "A gente realmente fez isso", ele disse, olhando para Mariana com um sorriso. Ela riu e respondeu: "A gente não, João. Eu fiz o trabalho pesado." Os dois riram juntos, e pela primeira vez em horas, o nervosismo deu lugar à alegria pura. Nos dias seguintes, enquanto ainda estavam no hospital, João e Mariana começaram a se adaptar à nova vida. Cada visita de médicos e enfermeiras trazia mais orientações, mas o que mais marcou foi o momento em que receberam alta e levaram a filha para casa pela primeira vez. Colocar aquele pequeno ser na cadeirinha do carro parecia uma tarefa monumental. João checou o cinto 3 vezes, enquanto Mariana ria da seriedade dele. Quando finalmente chegaram em casa, a realidade bateu de verdade. Eles agora eram uma família. A casa parecia diferente, como se estivesse mais cheia, mais viva. João segurava a bebê nos braços enquanto caminhava pela sala, mostrando cada detalhe, como se ela pudesse entender. Mariana, sentada no sofá, observava a cena com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão. Naquela noite, enquanto a bebê dormia no berço ao lado da cama deles, João e Mariana ficaram acordados, conversando em voz baixa. "Você tá com medo?" ela perguntou. E ele pensou por um momento antes de responder. "Muito. Mas acho que é o melhor tipo de medo que já senti." Mariana concordou, segurando a mão dele. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, mas juntos estavam prontos para enfrentar o que viesse. Os primeiros meses com a bebê foram uma mistura de amor incondicional, noites mal dormidas e aprendizado constante. João e Mariana estavam descobrindo um novo ritmo de vida, onde o choro de madrugada, as mamadeiras e as fraldas eram tão presentes quanto os momentos de risadas e abraços. Apesar do cansaço, eles não trocariam aquilo por nada no mundo. A casa, antes silenciosa e organizada, agora era cheia de vida. O berço no quarto, os brinquedos espalhados pela sala, a cadeirinha no canto da cozinha. Cada detalhe parecia um lembrete de como suas vidas tinham mudado. João muitas vezes se pegava olhando para a filha enquanto ela dormia no sofá ou no colo de Mariana. Ele ainda achava difícil acreditar que aquela pequena pessoa era dele, que ele era pai. Mariana, por outro lado, estava encontrando um equilíbrio que nunca imaginou possível. Apesar de ainda ter um papel importante na empresa, ela fez mudanças significativas em sua rotina. Delegou mais responsabilidades, reduziu a carga horária e começou a trabalhar mais de casa. Para ela, o tempo com João e a bebê era mais valioso do que qualquer reunião ou projeto. Cada sorriso, cada som novo que a filha fazia, cada pequeno marco de desenvolvimento era uma vitória que ela não queria perder. João, com a oficina indo bem, também começou a ajustar seu tempo. Ele contratou um ajudante, alguém em quem confiava, para lidar com os dias mais movimentados. Isso permitiu que ele passasse mais tempo em casa, especialmente nos momentos que ele sabia que Mariana precisava de apoio extra. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras e até a embalar a bebê para dormir.
algo que no começo parecia um desafio impossível. Mas a nova rotina não era apenas sobre cuidar do bebê. João e Mariana faziam questão de cultivar o relacionamento deles. Sempre encontravam tempo um para o outro, mesmo que fosse algo simples como dividir um café depois que a bebê dormia. Eles riam das pequenas coisas, conversavam sobre o futuro e, às vezes, até relembravam como tudo começou. "Lembra do dia no restaurante?" João perguntava, e Mariana ria, dizendo: "Acho que esse foi o café mais caro da minha vida, e o melhor." Enquanto os dias se transformavam em meses, João e Mariana começaram a fazer planos maiores. Eles queriam construir algo ainda mais sólido para a família que estavam criando. João falava sobre expandir a oficina, talvez abrir uma segunda unidade em um bairro próximo. Ele também sonhava em ensinar mecânica para jovens da comunidade, algo que ele sempre quis fazer, mas nunca teve recursos para começar. Mariana, por sua vez, começou a pensar em projetos que conectassem sua experiência no mundo corporativo com algo mais pessoal. Ela queria criar uma fundação para apoiar mulheres empreendedoras, especialmente aquelas que, como ela, enfrentavam o desafio de equilibrar a vida profissional e familiar. Para ela, era uma forma de retribuir tudo o que tinha aprendido e conquistado. E, claro, havia os planos para a casa. O quarto da bebê foi decorado com carinho, mas João já estava pensando em como transformá-lo quando ela crescesse. Ele sonhava com um cantinho cheio de livros, brinquedos e até um espaço para ela aprender a desenhar. Mariana adorava ver como ele se envolvia, como cada pequeno detalhe parecia importante para ele. As visitas à oficina também se tornaram um ritual. João adorava levar a bebê para conhecer o lugar do papai. Ele a carregava no colo enquanto mostrava as ferramentas, os carros e até apresentava os clientes. "Ela vai ser minha ajudante daqui a uns anos." Ele brincava, enquanto Mariana apenas ria, dizendo que ele estava exagerando. Apesar de todos os planos e responsabilidades, o que realmente marcava a vida deles era a simplicidade dos momentos compartilhados. Uma noite na varanda, conversando enquanto a bebê dormia no berço. Uma tarde no parque, onde eles viam a filha descobrir o mundo ao seu redor. Um domingo preguiçoso, com todos os três deitados no tapete da sala, rindo e brincando. Eles sabiam que o futuro traria desafios. Sabiam que nem tudo seria fácil, que haveria dias difíceis e momentos de dúvida. Mas, depois de tudo o que passaram, também sabiam que estavam prontos para qualquer coisa. Eles eram uma equipe. João, com sua calma e força, e Mariana, com sua determinação e coração enorme, estavam construindo uma vida juntos, cheia de amor, propósito e esperança. Enquanto João fechava a oficina em uma tarde de sábado, ele olhou para o céu, que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Ele sabia que tinha muito pelo que agradecer. E, enquanto voltava para casa, com as mãos ainda levemente sujas de graxa e um sorriso no rosto, ele pensava em tudo o que tinha. Uma esposa que ele admirava profundamente, uma filha que era o centro do seu mundo, e um futuro que, pela primeira vez, parecia tão brilhante quanto ele sempre sonhou.